Bem, mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos. É interessante que nós aqui no Nordeste temos essa mania, né, de chamar de cheiro. Um cheiro para tu, um cheiro para tu. E quando nós cantamos esse louvor, ele fala de sentir o cheirinho de Jesus. Pastor, e Jesus tem cheiro? Tem. Tem cheiro de amor, tem cheiro de cuidado, tem cheiro de presença, tem cheiro de força, tem cheiro de equilíbrio, tem cheiro de proteção. Ele exala o bom perfume dele. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Sejam todos bem-vindos à nossa jornada, mais uma jornada que iniciamos hoje, uma série de mensagens bíblicas que vamos ter, na qual nós vamos buscar, colocar diante do Senhor, buscar no Senhor formas e buscar mais profundidade com relação à vida financeira. Buscar de fato na palavra do Senhor o que é de prosperidade bíblica, na qual Deus nos fala e nos traz na sua palavra. Tem um texto lá no Evangelho de Lucas 6, verso 38, que diz assim: Jesus disse: deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nesse verso aqui, que também faz parte do Sermão do Monte, no qual Jesus trouxe várias direções para nós, encontramos o Sermão do Monte também Jesus falando sobre isso, nos fala sobre primícias e o que de fato é real, o que de fato a Bíblia nos traz sobre prosperidade bíblica. Jesus, ele nos afirma que o princípio bíblico sobre prosperidade é um princípio do amor, é o princípio da generosidade, é o princípio da misericórdia, é um princípio da justiça, da ética do reino, que contrasta com o comportamento desse mundo e com o comportamento que Jesus combateu naquela época, principalmente com os fariseus, os líderes religiosos. Todos nós, seguidores de Jesus, precisamos exalar esse bom perfume do amor, da generosidade, da cumplicidade. Esse texto, eu quero separar alguns termos para que a gente possa entender a profundidade. Ele fala aqui em deem. Ao afirmar deem, essa palavra ela é imperativa, ela está chamando a mim e a você para praticarmos a generosidade. O ato de dar sugere não apenas uma simples doação, não apenas uma simples entrega, não. A disposição de abrirmos mão daquilo que temos em favor do próximo. É um convite de ação, é um convite para a atitude, uma atitude que é mental, uma atitude que é emocional, uma atitude que reflete a compaixão e o amor de Deus através da bondade. E isso não acontece apenas na área financeira, com tudo que Deus nos deu. Nós precisamos ser bondosos com os dons e talentos que Deus nos deu, com o tempo que temos. Nós precisamos dedicar e olhar para o outro e agir assim, entregar tudo que Deus nos deu em favor do próximo. Ele ainda continua e ele diz: lhe será dada, dele lhe será dado. Não é algo de troca, não é algo de barganha, mas sugere uma reciprocidade divina. A ideia de quando nós damos, e a gente entende que nós damos porque já fomos abençoados pelo Senhor. Não tem a ver com algo material, mas vocês compreendem a profundidade espiritual naquilo que acontece quando nós damos sem esperar nada em troca. E naturalmente, as bênçãos do Senhor, ela retorna para nós na medida que nós nos esforcemos para olhar para o próximo.
O texto continua e a expressão boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essas expressões aqui, elas enfatizam não apenas a qualidade, mas também a quantidade das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos em uma região, eu creio que cada um já vivenciou, uma região, vamos dizer assim, agrícola. Então, aqueles sacos que preenchem uma região, agora um período de milho, mas aqueles sacos, quando vão na feira, a gente consegue enxergar isso, mas aquelas sacas que vem com feijão, ou vem com arroz, ou vem com farinha, que geralmente tem 50 quilos. Então, é uma saca daquela ali, quando ela é preenchida, que atinge os seus 50 quilos, nós vamos dizer assim que ela está na boa medida, ela está na medida justa. Essa é a boa medida, é a medida justa. Mas se a gente pega as orelhinhas desse saco e começa a ajustar elas, e começa a levantar e fazer assim, nós vamos recalcando ela, as sementes, seja o feijão, seja a farinha, seja o arroz, eles vão se acomodando e vai criando mais espaço, e a gente vai colocando mais produto ali. Se a gente balançar e sacudir, vai descendo, vai se acomodando e mais espaço vai gerando, até que preencha totalmente, até transbordar. É justamente isso. É essa generosidade que Deus tem conosco e Ele espera que nós tenhamos. Deus, Ele nos entrega muito mais daquilo que nós necessitamos. Ele transborda na nossa vida para que a gente também possa transbordar na vida de outras pessoas. Deus, Ele não só supre as nossas necessidades, como Ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós vivenciamos aqui o culto de campanha da vitória. Nós colocamos diante de Deus as nossas adversidades, os nossos sonhos, os nossos projetos. E quem tem recebido aqui as bênçãos do Senhor, pode trazer esse testemunho aqui, de que as bênçãos do Senhor foi muito mais além daquilo que você tinha buscado, colocado diante dele. Porque o nosso Deus é assim. É um Deus de extravagância, é um Deus abençoador. Com a mesma medida com que medires, também vos medirão. De novo, diz o texto. Essa expressão nos traz a retribuição, ela é proporcional. Nós iremos colher na medida que nós plantamos. Nós iremos receber das pessoas na medida que nós tratamos as pessoas. Ela é recíproca. Aquilo que nós fazemos retorna para nós de alguma forma. Então, cuidado com o que você está plantando. Tem muita gente querendo colher morango, mas só planta abacaxi. É cheio de espinhos os pés de abacaxi até você poder colher e chegar no fruto. Cuidado com o que você planta. Nós precisamos sermos generosos. Jesus nos chama para a generosidade, porque Ele é generoso para conosco. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa nova série sobre a mordomia cristã. São 40 dias de prosperidade bíblica. Nós vamos vivenciar esse tempo aqui, praticando, buscando compreender à luz da palavra sobre generosidade. Exercer essa fé que o Senhor nos traz, a confiança total nele, porque Deus, Ele cuida das nossas necessidades. A promessa de que ao darmos nós recebemos de uma forma abundante, não deve ser vista como uma moeda de troca. Eu canso de falar, nós não pregamos a prosperidade como o mundo prega, dê para poder receber, eu faço algo para receber algo em troca. Não, nós somos generosos, nós abençoamos, porque nós já fomos abençoados pelo Senhor. Só que esse Deus é tão maravilhoso que quando seus filhos o obedecem e fazem aquilo que é para fazer, Ele derrama mais bênçãos sobre as nossas vidas. Nesse tempo nós vamos juntos aprender, nós vamos juntos celebrar, nós vamos juntos reafirmar os princípios sobre a bondade de Deus. Como eu falei, serão 40 dias, serão 7 quartas-feiras,
que nós iremos trazer aqui mensagem toda quarta-feira com um tema, para que a gente possa compreender à luz da palavra sobre prosperidade bíblica e a gente possa também ajustar a nossa vida na área financeira. Esse tempo nós iremos juntos, a cada semana nós vamos ser desafios com jejuns, nós vamos fazer todos juntos. Nós vamos também, em algum dessas semanas aí, nós vamos trazer uma pessoa que trabalha na área financeira para trazer orientação, para nos ajudar, para ajudar na complexidade que é administrar os nossos recursos financeiros. Nós também vamos fazer desafios, né? Desafiar a igreja, olhar o que você tem ali que está encostado há tanto tempo, algo que não seja ali algo velho, algo inútil, não, algo que você tenha, que de repente seja bom, mas está encostado ali há tanto tempo que você não usa, e você fica assim meio que de estimação. Que Deus possa tocar no seu coração, para que você possa trazer para colocar no nosso bazar beneficente, que nós vamos realizar nesse período, para ajudar a arrecadar recursos para o cursilho. Nesse período também nós vamos ter, em um dos domingos aí, o nosso almoço, a nossa feijoada beneficente que a gente faz também, vamos organizar em um desses domingos. E no final de toda essa campanha, nós vamos fazer um desafio em prol da igreja. Então vai ser um tempo de toda a igreja se mover, para que possamos compreender e viver a plenitude da prosperidade conforme a Bíblia nos traz. Eu creio que será um tempo de fato, de crescimento, de milagres do Senhor na área financeira, na minha vida, na sua vida, na vida de toda a igreja. Essa série, ela visa edificar toda a igreja sobre esse assunto bíblico que é tão distorcido na atualidade nas igrejas evangélicas, porque muitos vai para um lado de que não, eu não posso ter nada, no símbolo de pobreza, que a Bíblia não traz, não prega sobre isso, e outros vão ao extremo de dê para receber algo em troca, e da Bíblia também não prega essa prosperidade de troca, não. Nós vamos ao pé da palavra de Deus, compreender o que é que o Senhor nos traz sobre prosperidade bíblica e nos ajudar a ajustar a nossa vida financeira. Josué 1:8 nos mostra que é a palavra que nos traz de volta à rota. Relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Josué está dizendo, olha, medite nessa lei, aqui tem os princípios, aqui tem o que nós precisamos. Medite, vivencie, viva o que Jesus, o que Deus nos traz aqui na sua palavra, e assim você será próspero e você será uma pessoa de sucesso, não sucesso aos olhos do mundo, mas sucesso ao Senhor, porque irá cumprir a vontade dele. A prosperidade bíblica, ela é fruto da fé, é fruto de obediência ao Senhor, é fruto de obediência à palavra do Senhor. No entanto, essa palavra prosperidade, ela tem sido distorcida, como eu falei há pouco. Muitos têm levado por erros, muitos têm abusado de tudo isso, têm feito interpretações equivocadas, e isso tem afastado muita gente do Evangelho, muita gente da presença de Deus, porque se associa à ganância, se associa à má fé, se associa a algo materialista, e infelizmente muita gente tem se afastado de Jesus por mau exemplo dentro da própria igreja. No entanto, como cristãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e buscar aqui qual é o real sentido da prosperidade bíblica, porque a Bíblia é a nossa régua, ela é o nosso prumo, ela é a nossa bússola, é ela que nos alinha, é ela que nos corrige, é ela que ajusta a nossa rota, amém? A palavra de Deus, ela não revela um pai que deseja a miséria humana, não, mas tampouco um Senhor a quem devemos buscar
com o único intuito de buscar sucesso financeiro. Também não é isso. Toda narrativa bíblica, nós vamos perceber que prosperar é viver debaixo das bênçãos de Deus, realizando o propósito para o qual Ele nos chamou para realizar. Não é limitar o conceito de prosperidade, trazer apenas para vivenciar recursos, mas é aplicá-los ao caráter, deixar Deus moldar o nosso caráter com relação às finanças, é trazer um equilíbrio para a vida familiar, para os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, é trazer a prosperidade bíblica, é trazer a presença de Deus em tudo que nós fazemos. Prosperidade bíblica, meus irmãos, é algo integral, é algo que tem a ver com nós por inteiro, não por pedaço, por inteiro. Ele abrange a nossa saúde, a nossa paz, a nossa espiritualidade, a nossa administração, a nossa família, a nossa provisão material e por aí vai. Tem um texto lá em 3 João que diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Nós precisamos estar completos para viver a plenitude da vida abençoada pelo Senhor. Tem um videozinho que eu pedi para que os meninos passassem. Nós não conseguimos a origem para baixar ele. Então a gente vai transmitir direto de um Instagram. Então preste atenção, é rapidinho ele. Pode fechar. Você pode estar pensando aí, rindo ali. Ele coloca uma laranja, vem duas. Ele coloca uma banana, vem duas. Ele coloca uma coca, vem duas. Daqui a pouco ele coloca uma nota de 50, vem o dobro das notas de 50. Ele pensa, oxe, vou colocar tudo isso aqui que vou receber tudo de volta, né? E aí as portas se fecham. Meus irmãos, essa é uma dura realidade. A gente vive numa era marcada por uma desigualdade social muito grande e uma busca cada dia mais por ter, ganância, materialismo. Nós estamos inseridos nisso. Famílias estão sendo destruídas por causa disso. Isso é o que acontece com quem joga. Isso é um jogo. Eu dou tanto e recebo dobro. Que coisa massa, aí eu vou lá e jogo mais 50, e aí eu recebo 100, que maravilha, eu estou ganhando, toma 100, e é 200, daqui a pouco eu estou gostando, e daqui a pouco aí eu perco, aí eu volto lá em casa para ver o que é que tem mais de dinheiro, daqui a pouco não tem mais dinheiro em casa, e aí eu pego um bem, eu vendo, e eu volto lá, porque lá no início, a minha mente, ela vai mostrar que eu ganhei algo, e aí eu começo a tirar as coisas, eu começo a vender as coisas em casa. Se eu tenho empresa, eu começo a colocar o dinheiro dos negócios ali dentro. Enfim, isso tem levado à destruição de muita gente, de muitas famílias. Casais têm se divorciado por conta de desajustes na área financeira. O vício toma conta e quando se vê, se foi. Como igreja, a gente precisa estar atento a tudo isso. Hoje no Brasil, por conta de apostas online, mais ou menos 4 pessoas em cada 10 estão totalmente endividados. Como igreja, a gente precisa voltar aos olhos do padrão do céu, o estilo de vida que Deus nos chamou para termos.
No momento que nós tomamos um escape para querer tirar proveito de alguma situação, nós estamos passando uma mensagem para Jesus, dizendo assim, ó, Jesus, eu não confio em ti, eu vou aqui no atalho. Eu estou precisando, eu estou desesperado, então eu vou aqui fazer um atalho, já que eu acho que o Senhor está ocupado demais para me atender. É essa a expressão, é essa a mensagem que nós estamos indiretamente passando para o Senhor. Nessa campanha, eu chamo você a olhar para a prosperidade à luz da Bíblia, para que a gente possa viver de fato a vida biblicamente próspera. Hoje, no nosso primeiro tema dessa série, nós vamos falar sobre um coração rendido para uma vida sem estresse. Um coração rendido para uma vida sem estresse. Vai passar aí no telão, acompanhe comigo na sua Bíblia, mas vai passar no telão. Tem um texto que está lá em Mateus 19, que eu quero ler com vocês. Mateus 19, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por elas. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Sei que Tu estás aqui em nosso meio, então vem ministrar os nossos corações. Queremos organizar, Senhor, essa área tão conturbada da nossa vida, à luz da Tua palavra, Senhor. Vem falar aos nossos corações sobre prosperidade bíblica e nos ajuda a reorganizar a nossa vida financeira para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente precisa entender uma primeira coisa: dinheiro é sim assunto espiritual. É sim assunto espiritual. Ele revela as nossas intenções, ele expõe as nossas motivações, os nossos valores, aonde é que está a nossa prioridade. Nas Escrituras existem mais de 6.000 versículos relacionados a dinheiro, riqueza e bens. 2.000 deles são diretos e mais de 4.000 indiretamente falam sobre essa área. Por que será que a Bíblia fala mais de dinheiro do que pecado, por exemplo? Porque o Senhor sabe dos nossos corações. Nunca é sobre dinheiro, é sempre sobre o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele escreveu: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Meus irmãos, a essência da vida biblicamente próspera é um coração sensível e rendido ao Senhor. Coração íntegro. Um coração que é apaixonado por Jesus, que é focado nos seus propósitos. E um coração assim, ele não se divide entre servir a Deus e servir ao dinheiro. Mas ele decide firmemente em viver totalmente sob o senhorio de Cristo. Esse jovem rico que encontrou Jesus, ele afirmou que seguia plenamente a lei. Porém, ele revela um triste fato, que a sua obediência, a sua entrega, tinha um limite. Naquele momento ali, ele traz essa revelação: olha, Senhor, eu faço tudo o que o Senhor pede, só que essa área aqui é intocável, essa área aqui é minha, não mexe não. Quando nós lemos o trecho da conversa de Jesus com ele, nós podemos até perguntar: mas por que será que Jesus pergunta a ele, instrui ele para que ele possa vender
os seus bens todos. Jesus, ele não buscava a riqueza daquele rapaz. Jesus, ele não buscou riqueza financeira de ninguém. Por que será que Jesus pergunta e manda aquele jovem vender os seus bens para poder seguir a Jesus? A gente sempre traz isso aqui, né? Entre no texto, compreenda o contexto. Chega o jovem, começa a conversar com o Senhor. E aí Jesus disse: olha, faz tudo que está ali na lei, segue ali os mandamentos. E aí ele fala num tom quase que orgulhoso: eu já cumpro tudo isso, eu já faço tudo isso. Muito provavelmente aquele jovem, por ser rico, estava bem vestido, né? Tinha chegado ali com um status. E aí quando ele fala aquilo, Jesus olha e percebe que o que precisa ser trabalhado daquele jovem é o que está no seu coração. E Jesus prova a ele e diz: então vai e vende tudo e vem me seguir. E aí o jovem vê e sai triste, porque ele vê que entrega tudo ao Senhor, mas a área das suas finanças não. A sua segurança, a segurança daquele jovem estava nos seus bens, nas suas posses, no seu status. Não estava em confiar plenamente no nosso Deus. Jesus, ele queria o coração dele. Rick Warren, ele escreveu: a questão não é quanto dinheiro você tem, mas se Deus é o dono do seu coração. Quando ele o possui, o dinheiro deixa de controlar você. Quando nós temos Jesus no coração plenamente, o dinheiro não importa, porque a nossa confiança está no Senhor. Então nós deixamos de servir ao dinheiro e o dinheiro passa a ter o sentido na nossa vida de ser servo. Então não é o dinheiro que nos controla, mas Jesus é que nos controla. Diante do mais perfeito convite de seguir a Jesus, de desfrutar a vida eterna, aquele jovem revelou que a prioridade dele não era, de fato, se entregar totalmente ao Senhor. Até a identidade dele ele não tinha totalmente por controle. Ele estava totalmente sob o domínio dos seus recursos. Nessa primeira mensagem, eu quero que você reflita com você mesmo. Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Como é que tem estado as suas emoções, o seu estado de espírito, quando você começa a pensar sobre finanças? Como é que você está quando começa a pensar sobre finanças? Pastor Carlito Paz, no livro A Vida Biblicamente Próspera, que é a referência para essa série de mensagens, ele diz: em Cristo descobrimos que prosperidade não é peso, mas descanso. Não é acúmulo, mas propósito. Não é ansiedade, mas é paz. A verdadeira prosperidade envolve leveza e liberdade. Não há tristeza, meus irmãos, em doar, pelo contrário, há uma alegria enorme, há uma gratidão com liberdade quando nós doamos, quando nós servimos, quando nós repartimos, quando nós abençoamos, porque nós estamos cumprindo o propósito do Senhor. Quantos de vocês aqui, eu creio que todos vocês, quando abençoaram, quando entregaram algo a alguém, quando presentearam uma pessoa, qual foi a sensação que você ficou? Não foi uma sensação de bem-estar? Aquela sensação de que, poxa, que coisa maravilhosa. Quando nós entregamos um presente a alguém, quando nós abençoamos a vida de alguém, não sobe aquela sensação no nosso coração de plenitude. É a sensação de quem está cumprindo a vontade do Pai. É a sensação da presença do Senhor em você, porque você está fazendo um gesto de bondade e generosidade, assim como Deus é bondoso e generoso. E nós somos chamados a replicar Jesus. E quando agimos assim, nós nos sentimos bem, porque estamos ali sendo conforme Jesus é. Acumular no egoísmo, ele causa simplesmente estresse na nossa vida. Agora, administrar com mordomia e ser generosos vai gerar bênção e transformação na nossa vida e na vida de muitos. Sendo assim, a gente precisa ter um coração rendido para poder colher
uma vida tranquila e próspera no Senhor. Só que para isso algumas atitudes elas são fundamentais. Eu queria que vocês seguissem elas. Acompanhem comigo aí. Para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, a primeira coisa que nós precisamos fazer é avaliar sempre as nossas motivações. Eu estou fazendo aquilo com qual motivação? Qual é o fim? Qual é a finalidade que eu quero com aquilo? Paulo, ele escreve às igrejas de Coríntios e de Roma, e ele diz, para Coríntios ele diz assim: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Já escrevendo aos Romanos, ele disse: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Olha, com Deus não existe barganha, no reino de Deus não existe barganha. Nós não entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias com expectativa que vamos receber de volta algo valioso. Não, meus irmãos, não é uma moeda de troca. Também nós não fazemos isso para pagar algum pecado, alguma condenação, alguma maldição que porventura nós causamos. Não. Nós fazemos isso. Nós entregamos nossos dízimos, nós somos generosos com nossas ofertas. Nós somos uma pessoa que abençoa outras pessoas, porque nós entendemos que Jesus já fez isso por nós. E tudo que nós temos e somos é por causa dele, por causa do sacrifício dele na cruz. É porque ele nos dá saúde para levantar todos os dias e ir trabalhar. É ele que nos traz os recursos através dos nossos dons, dos nossos talentos. Então tudo que temos e somos vem dele. E gratidão a que ele nos dá, nós o obedecemos e repartimos para ajudar muitos que estão também necessitados. A entrega de nossos recursos é, na realidade, um ato de gratidão, de devolução daquilo que o próprio Deus nos confiou. E isso nos ajuda a impulsionar, meus irmãos, a nos impulsionar, a não apenas vivermos no básico, mas ir além. Reinar em vida por meio de Jesus requer um coração íntegro, um coração sincero, transparente, sem máscara, que confia em Deus e cujo alvo é a pura e simplesmente viver a vontade de Deus. Então, o que seja, que você esteja todos os dias avaliando as motivações do seu coração, mas também para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida próspera, vença o egoísmo da generosidade. Vença o egoísmo com a generosidade, com a generosidade, porque nós nascemos pecadores, né? Nós já nascemos com isso na carne, o egoísmo. Quer ver duas crianças ali brincando? Elas pequenininhas, às vezes não entendem nada ainda, mas ela está agarrada ali com uma maçã, ou está agarrada com um brinquedo. Aí chega outra pessoa, qual é a reação dela? É meu, é meu. Raramente você vê a criança, quando é bem pequenininha, ela entregar. Por quê? Porque a natureza humana é de reter. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: isso porque os homens, olha só, isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Misericórdia. É dura essas palavras, mas é a realidade. Nós nascemos com um coração formatado para o desejo de reter, o desejo, o egoísmo de só ter. Não somos naturalmente inclinados a repartir, a entregar e a obedecer. Pelo contrário,
nós tendemos a nos comparar, a estarmos insatisfeitos, a sermos egoístas. E o antídoto para esses males aí é agir com gratidão e buscar ser generoso. A gratidão, ela transforma a atmosfera de escassez e rancor em abundância e esperança. E a generosidade, ela promove multiplicação e ela deixa legado. Sabe uma coisa que é maravilhosa, que eu amo, e aqui pelo que eu estou vendo todos fizeram concílio, então posso falar, é quando chega naquela parte do rolo amor no sábado, porque até então todas as pessoas estão ali comendo, as pessoas que são líderes da sala estão ali ajudando a servir, e ninguém vê de onde é que sai aquela comida, né? Como se fosse um passe de mágica, não. E aí naquele rolo amor é que saem as pessoas da cozinha, do serviço, e todas as pessoas que estão fazendo têm a noção de quantas pessoas estavam servindo a todos eles em amor. Com um detalhe, todos que estão ali estão pagando para estar ali. Não receberam para ir ali como um profissional, não. Cada um deixaram a sua vida, os seus afazeres, para se dedicarem em amor a todas aquelas pessoas que ali estão. É fruto de generosidade, de um coração que ama, porque Jesus já os amou. É isso que o Senhor nos chama. E isso gera legado, isso se espalha. E o pastor Carlito, ele continua no livro que eu já citei. A verdadeira generosidade não se limita a dar qualquer coisa, mas a compartilhar o melhor. Aquilo que guardamos se perde, o que gasta se desfaz, mas o que entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. A generosidade deixa marcas eternas, Quando você faz algo por alguém com amor e aquela pessoa não consegue te dar em troca, cara, a gente se sente um super-herói na fé. É muito massa quando a gente faz algo por alguém e aquela pessoa nunca vai conseguir retribuir, porque a gente sente a verdadeira, a profundidade da verdadeira generosidade, que é dar sem esperar nada em troca. Então vença o egoísmo através de um coração generoso, mas também para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, obedeça com prontidão. Obediência, e a gente observa o rei Ezequias lá no texto de 2 Crônica, em tudo que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. O texto fala que ele obedeceu, ele buscou a Deus, ele trabalhou com um coração sincero, e por isso foi que houve prosperidade. A área financeira é, sim, meus irmãos, uma área espiritual da nossa vida, e sendo algo espiritual, o dinheiro frequentemente será um teste para a nossa fé. Sempre seremos testados nessa área. Isso não tem a ver com quantidade e com valor. Não tem a ver. A gente aprende na palavra do Senhor que o dízimo de uma pessoa de posses não é mais poderoso do que o dízimo de uma pessoa que é pobre. Porque no âmbito espiritual, na perspectiva bíblica, o que vale é o coração, é a obediência ao Senhor. Isso não tem a ver com quanto possuímos, mas tem a ver com quanto obedecemos ao nosso Deus. Obedeça os princípios, esteja atento ao Espírito Santo. Se Ele tem te dado um direcionamento claro para que você realize algo, uma oferta, faça isso, não duvide, não tente entender, mas faça com prontidão. Responder prontamente à obediência protege o coração da incredulidade e evita arrependimentos. Por que eu trago isso aqui?
Porque às vezes a gente fica, mas será que Deus está mandando assim? Mas poxa, fazer isso aqui, eu não canso de compartilhar. Quando eu fui fazer o concílio, foi pago por uma pessoa que eu não conhecia, ela não me conhecia, e ela que pagou para mim. E depois de algum tempo, já compartilhei isso com vocês, essa pessoa veio ser meu discipulador, naquela época. E quão foi importante, não em termos de valor, mas em termos de um coração generoso, que ajudou uma pessoa a vivenciar um tempo tão importante. Descubra o prazer na graça de dar e repartir. A obediência vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Continuando, para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, descubra o poder da simplicidade e contentamento. A gente precisa nos contentarmos, precisamos ser simples, meus irmãos. Olha a sabedoria aqui em Provérbios. Quem considera atentamente a instrução próspera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Quem considera atentamente a instrução prospera. Quem ouve a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O estresse financeiro, ele rouba a nossa paz, ele nos enfraquece, ele atrapalha os nossos relacionamentos. Eu sempre falo isso quando estou falando financeiramente. O maior índice de divórcio é por causa da área financeira, não é por causa da traição, é por causa da área financeira. Desorganização, falta de comunicação, leva aos casais se afastarem, se divorciarem. A administração dos nossos recursos, elas precisam ser feitas com responsabilidade, com equilíbrio. Nós não precisamos, meus irmãos, ganhar mais para resolver todos os problemas, mas sim aprender a viver bem e melhor com aquilo que nós já temos. É desafiador, sim, mas é possível. Tem gente que fala, né, quando é aquele período aí, tem uns períodos aí que a Mega Sena está acumulada, aí tem alguns jornais que vai lá entrevistar. Aí as pessoas pegam ali, o repórter toma assim na mão e faz assim. O repórter tenta segurar e fica... Aí, não, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é ajudar a minha família. Tem tanta gente ajudando a família. É ajudar a minha família. Vai nada. Se tu não mexe um prego, se tu não vai lá ajudar uma pessoa, se tu não vai lá fazer uma ação pela tua família agora, quando tu tiver dinheiro é que tu não vai mesmo. A primeira coisa que tu vai fazer é sumir. Nem vai dizer onde é que tu vai estar. A palavra já diz, quem é fiel no pouco será fiel no muito, mas também quem não é fiel no pouco, não vai ser o mais que vai trazer a fidelidade. Estabeleça limites, pondere suas decisões de compra e investimento, planeje seu futuro com fé e sem ansiedade. Deus não nos chamou para uma vida de sufoco e medo, mas de liberdade, de ordem e de descenso. Então, se está desajustado, precisamos arrumar a casa, porque Ele não nos trouxe para uma vida de desajuste. A gente precisa parar, tirar a ansiedade, tirar a comparação. Eu preciso comprar isso porque alguém tem. Está todo mundo comprando um iPhone, eu preciso ter um iPhone. O meu está todo destruído ali. Marcelo só vai pegando no meu pé, que eu nem troquei ainda a capinha dele lá, e a tela dele ali, está todo destruído. Porque as pessoas estão usando iPhone. Glória a Deus, quem pode ter um iPhone. Que Deus abençoe. Mas se esse aqui está me suprindo, que continue me suprindo. Porque eu vou me comparar e eu preciso ter o que as pessoas têm. Tem gente querendo viver para agradar as pessoas que nem elas mesmas gostam. Essa é uma dura realidade. Pastor Carlito nos diz no livro: a prosperidade bíblica nasce desse alinhamento. Não está no acúmulo de bens ou na busca incessante por mais, mas em viver com propósito e equilíbrio. À luz da palavra, prosperidade é leveza. A liberdade de viver sem o estresse das dívidas, sem a ansiedade da comparação e sem o peso de depender de milagres financeiros todos os meses para sobreviver. Na vida cristã, entenda, menos é mais. Menos é mais. O apóstolo Paulo sabia bem disso, e ele escreveu, Paulo,
O apóstolo Paulo, o grande intelectual, Paulo muito conhecido, Paulo ele soube viver muito bem com recursos, tanto na abundância como na escassez, e ele diz, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi um segredo, que é viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, e aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, porque não são as circunstâncias que vão dizer quem eu sou um filho de Deus, eu confio que Deus tem o melhor para mim, eu sei que se eu estiver passando por uma adversidade, pelo tempo de escassez, pelo tempo de deserto, é uma passagem, Deus vai me ensinar nessa passagem, porque eu vou passar nela, eu vou aprender, eu vou sair, e quando eu sair eu não vou voltar mais, porque eu vou aprender com o Senhor, como é ser um bom mordomo daquilo que Ele me entrega. Agora eu preciso estar satisfeito com tudo que Ele me dá, meus irmãos. Se eu não posso andar de carro, só posso andar de ônibus, glória a Deus. Se eu não posso andar de ônibus, só posso andar a pé, glória a Deus. Se eu posso ir para um cinema assistir um filme, glória a Deus. Se eu só posso assistir um filme em casa, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos estar satisfeitos com o que Deus nos entrega. Existe um grande poder da satisfação e contentamento em Jesus, que você possa viver isso. Por fim, para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, seja um canal de bênção e propósito. Eu costumo sempre dizer, quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Não porque é uma moeda de troca, não. Dar e receber não é isso. Mas é porque estamos sendo obedientes ao Pai. Quando Ele derrama e nos entrega algo que nós distribuímos, que nós partilhamos, que nós ajudamos outras pessoas, e isso não é recurso só, nossos dons, nosso talento, nosso tempo. Quando eu me disponho a sair, a ouvir uma pessoa, a conversar com uma pessoa, quando eu tenho um talento de fazer algo e alguém está necessitando ali, eu vou lá colocar em prática para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, eu estou cumprindo isso. Eu estou abençoando aquela pessoa com o que Deus já me entregou. Paulo diz à igreja de Coríntios, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Porque quando nós ajudamos alguém, é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Uma pessoa que não conhece a Jesus, que chega um abençoado do Senhor e abençoa ela e diz, olha, Jesus mandou isso aqui para você. Seja uma cesta básica, seja uma coisa, seja uma atenção, enfim. Compartilhei com vocês há alguns dias que um abraço e uma oração que a gente fez em uma pessoa lá em São José dos Campos. Aquela pessoa sentiu a presença de Jesus. Isso é ser uma pessoa que abençoa, que não escolhe as pessoas, que ouve a voz de Deus, que obedece e que vai lá distribuir aquilo que Deus dá. Às vezes um abraço, pastor, e o que tem a ver um abraço? Você foi abençoado por Deus, porque Deus te abraça todos os dias. Então vá lá e abraça uma pessoa que está precisando de um abraço para sentir a presença dEle naquele dia. Deus nos nutre para que a gente possa nutrir outras pessoas. Somos instrumentos de Deus para abençoar vidas e realizar o propósito dEle. A boa mordomia de nossos recursos financeiros, ela não impacta apenas nossas vidas, a nossa família, mas elas são frutos e serão instrumentos para abençoar pessoas, transformar a realidade e expandir o reino de Deus. O impacto, meus irmãos, vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, muito além. Nossas habilidades, nossos recursos, nossos relacionamentos. Deus tem prazer em abençoar aqueles que entregam e multiplicam com alegria. Somos sempre abençoados para que a gente possa abençoar. O salmista vai nos dizer que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Teste, pode vir. Portanto, seja um canal de bênção para que Deus possa fluir em você e através de você os propósitos de Deus possam ser realizados. Eu quero concluir
fazendo uma pergunta para que você reflita. O que é que você tem feito com aquilo que Deus lhe confiou? Aquele talento que esse Deus lhe deu, aquele dom que Deus te deu, os recursos que Deus te deu. O que é que você tem feito com aquilo que Deus te confiou? Meus irmãos, no final das contas, a grande questão da vida é que o Senhor vai pedir contas a cada um de nós quando nós chegarmos no céu, daquilo que nós fizemos com o que Ele nos entregou. Por isso reflita, o que é que você fez com o que o Senhor lhe confiou? Quantas pessoas estarão lá no céu por conta da sua generosidade? Ou quantas pessoas não estarão no céu por conta da sua avareza ou do seu descaso? Antes de você pensar aí e dizer, mas pastor, eu falei isso lá no início, que essa reflexão, que essa série vai nos levar a aprofundar a vida financeira à luz da palavra de Deus. E é aqui, nessa palavra que está escrita em Mateus 6. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem elas não destroem e onde os ladrões eles não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A sabedoria de Provérbios também vai nos dizer: as bênçãos do Senhor trazem riqueza e não incluem dor alguma. A prosperidade bíblica, ela aponta, meus irmãos, para a eternidade, para o nosso relacionamento com Deus. Por isso, avalie hoje como é que anda o seu coração e entregue o seu coração diante do Senhor, entregue a Jesus, que os bens materiais, eles vão passar, as riquezas, elas podem acabar de repente, mas um caráter aprovado, uma vida íntegra, elas irão testemunhar que o Senhor de fato vive na sua vida. O texto em Marcos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas jamais passarão. Eu quero orar com você. Baixe suas cabeças. Esse louvor vai falar de nós rompermos em fé, para que a gente viva a plenitude do Senhor. E nessa noite você possa colocar o seu coração diante do Senhor, e que você possa romper as correntes que têm te aprisionado na área financeira, nessa área que tem trazido tanto estresse, que tem levado o teu coração a ficar inquieto, angustiado. Tire a ansiedade, tire a inquietude, que você possa romper com as barreiras para viver a plenitude da presença do Senhor. Deus quer desfrutar da sua presença. Não você por pedaços. Aquele jovem rico, ele cumpria toda a lei. Deus, ele não está em busca de pessoas religiosas que apenas cumprem regras, não. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adoram em verdade e em espírito, que se relaciona com Ele, que entrega todas as áreas da sua vida nas suas mãos, porque confia que Ele sabe o que é bom para todos nós. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, enquanto o louvor tocar, eu vou estar aqui na frente. Vou ter a alegria de orar por você por isso. Mas acima de tudo, que todos nós entreguemos agora o nosso coração ao Senhor, tirando todo o peso
para viver a plenitude de uma vida abençoada, conforme o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada,